Então, vamos começar. Olá, pessoal! Essa live é uma das primeiras que vamos fazer aqui nessa sequência de lives. Um novo quadro, na verdade, que nós vamos começar um projeto novo. Então, estou muito feliz de estar com esse projeto. Toda segunda-feira, às 12 horas, teremos lives com temas variados relacionados à advocacia, relacionados a tudo que envolve isso, tanto na parte de organização, de gestão, de marketing, tudo aquilo que envolve também inovação, inteligência artificial. Então, aguardem que teremos muitos conteúdos ainda pela frente. Então, vamos começar. O tema de hoje é um tema que foi um dos mais votados: como organizar o escritório de advocacia. E esse é um calcanhar de Aquiles do advogado, eu sei. Então, vamos começar com esse tema, que ele é muito pertinente para a nossa área, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter em mente que nós não estamos preparados, não fomos formados, não somos estudiosos da área de gestão, da área de administração. Então, nós precisamos correr atrás desse estudo. Precisamos correr atrás desse conhecimento. E isso significa que nós teremos que comprar cursos, que adquirir ferramentas, teremos que investir nesse conhecimento. E aí eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns pilares, algo que vocês já conseguem implementar por si próprios, com ferramentas acessíveis que vocês talvez até já tenham aí no escritório de vocês, enfim, mas que não estão utilizando da forma adequada. Então, nós vamos começar trazendo um passo a passo de tudo que vocês precisam estruturar, organizar, para que tenham aí uma organização top, uma gestão que vai fazer o seu escritório alavancar, que vai fazer o seu escritório crescer. Que a ideia é essa. Na faculdade a gente só aprendeu parte jurídica, e olha lá, né? A gente não aprendeu gestão, a gente não aprendeu marketing, a gente não aprendeu comercial, a gente não aprendeu financeiro. Então, vamos lá, que eu vou ajudar vocês com isso, com tudo aquilo que eu sei. Longe de mim ser uma sabe-tudo, né? Mas eu vou compartilhar o conhecimento que eu sei dentro da realidade, dentro do conhecimento que eu já adquiri aí ao longo desses 10 anos de advocacia. Quase 11, hein, gente? Quase 11, fazendo 11 em março. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, que ao final, eu vou mandar brasa aqui no conteúdo, e ao final eu vou responder as perguntas de vocês, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. A primeira coisa que vocês precisam fazer é um mapeamento de rotinas. O que isso significa? Vocês precisam colocar literalmente na ponta do lápis. Anotar tudo isso, gente. Num documento do Word, em uma tabela do Excel, numa checklist, num programa de checklist como o Todoist, o próprio Google Keep, né, do Google, tem várias ferramentas para isso. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, mapear a rotina de vocês. E como vocês podem fazer isso? Listando tudo aquilo que vocês fazem no dia a dia. Ah, mas isso aqui é um pouco não relacionado com a minha atividade principal, é uma coisa mais de bastidores. Coloca tudo. Toma o seu tempo, não toma? Então, coloca tudo isso nessa lista. Lista todas as atividades que você faz no seu dia a dia. Exemplo: elaboração de petição inicial, pesquisa de jurisprudência, protocolo em sistemas, audiência, orientação do cliente para perícia. São muitas atividades, gente, muitas. Então, se você for começar a listar, e o quanto mais detalhado você for, melhor, hein? Então, comece a listar, você vai ver que a lista é grande. Eu já fiz essa lista. Então, eu tenho uma tabela no Excel. Inclusive, eu separei essa lista por setores do escritório. Então, na parte operacional, tudo que eu preciso fazer. Na parte financeira, tudo que eu preciso fazer. Marketing, tudo que eu preciso fazer. Então, eu listei em cada setor do escritório tudo que precisa ser feito. Então, isso é um trabalho inicial que vocês vão ter, mas que vai te ajudar ao longo da organização do escritório todinho. Não é só nesse início para você ter uma ideia do que precisa colocar em ordem.
é no escritório todinho. Vocês vão entender isso quando eu falar de algumas ferramentas daqui a pouco, e essa lista ela vai ser essencial para isso. Então, é um passo que vocês não podem pular, tá, gente? Então, quanto mais vocês forem específicos nessa listagem de afazeres, mais vocês vão conseguir se organizar. Então, coloca lá todas essas atividades, tá? Como eu dei de exemplo aí para vocês. Outra questão, vocês precisam organizar a agenda. Organizar a agenda de vocês de modo a contemplar aí dentro da sua rotina semanal todos os pilares do escritório. Então, você vai definir, direcionar um determinado período do dia. Isso aí varia de cada advogado, né? Mas você vai organizar a sua agenda destinando determinado período do dia para aquele setor. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo prático que isso vai ficar mais claro para vocês. Eu vou colocar que toda segunda-feira eu vou fazer o planejamento da semana. Então, vou tirar para organizar, ver os prazos da semana, clientes que vão ter perícia, orientar esses clientes, pedir documentação pendente, enfim. Quanto tempo você gasta para fazer isso? Então, você coloca ali um bloco, tá? Então, você vai organizar a sua agenda semanal em blocos. Isso vai facilitar muito que você não deixe nada de fora. Então, nesses blocos, você vai incluir tudo aquilo que você não pode ficar sem fazer. E aqui, gente, vem um insight muito importante. Você precisa incluir dentro dessa sua rotina um tempinho para você dedicar àqueles seus projetos que você deixa na gaveta. Porque senão você fica só apagando o incêndio e não tira um tempo para você desenvolver esses projetos que vão te levar um passo adiante, que vão te levar a um outro nível. Então, retire também um tempo nessa sua rotina semanal para dedicar aos seus projetos, a questões estratégicas do seu escritório, a tomada de decisões, realmente aqueles assuntos que vão te levar para um próximo nível. Isso vai fazer toda a diferença para você não gastar o seu tempo só com incêndios, tá? Então, pare um pouquinho de apagar incêndios, tá? Claro que você tem coisas que não dá para você ignorar, mas encaixe na sua agenda esse tempinho estratégico para você cuidar de coisas importantes e não deixar seus sonhos para depois, tá? Então, dando continuidade à organização da agenda em blocos, tá? Então, você vai colocar bloco financeiro, bloco comercial, bloco de marketing, para você produzir o seu conteúdo, para você identificar quais estratégias de marketing, né, você pode adotar. Você vai organizar os seus posts, agendar, enfim, você vai pesquisar conteúdos, você vai organizar da forma que você bem entender, mas vai ter esse tempo destinado para isso. Você vai tirar um tempo para gestão de pessoas, para você fazer a delegação. Então, coloca tudo que você precisa nessa organização e setorização da agenda. Próximo passo que você precisa fazer: o planejamento estratégico do seu escritório. Gente, quando eu falo de planejamento estratégico, eu estou falando não só de você traçar metas globais, não só de você colocar numa planilhazinha aí coisas que você precisa melhorar ou não. Você precisa, no seu planejamento estratégico, colocar 3 pilares, tá? Você precisa contemplar o estratégico, o tático e também o operacional do seu escritório. Como assim? Vamos lá, vou explicar. Existe uma pirâmide. Se vocês forem pesquisar aí sobre planejamento estratégico, tático e operacional, vocês vão encontrar isso. Então, nós temos uma pirâmide. Nessa pirâmide, no topo, nós temos o planejamento estratégico. Ali no meio, nós temos o tático e embaixo nós temos o operacional. Lá no topo, são aqueles objetivos, aqueles planos de longo prazo. Aquilo que se refere mais à visão da empresa, aos objetivos gerais, aos objetivos principais. Então, são objetivos mais genéricos mesmo. Aquilo que diz respeito à alta administração. Já ali no tático, você vai ter uma visão por unidades do negócio. Então, você vai colocar uma espécie de departamentalização. Em cada um desses pilares, o que é que você precisa melhorar? Né? No setor comercial, no setor financeiro. Então, existe uma espécie de departamentalização, setorização, aí no meio dessa pirâmide.
E ali abaixo, na parte operacional, vocês vão precisar colocar estratégias, fazer planejamento de curto prazo. Então, em cima a gente tem longo prazo, no meio, médio prazo e embaixo, curto prazo. Ali embaixo serão tarefas mais rotineiras, aquilo focado realmente no que acontece no dia a dia. Né? Então, são resultados mais específicos, que a gente consegue metrificar com mais precisão. Vou dar um exemplo para vocês, tá? No estratégico, você pode colocar aqui uma das suas metas é o quê? Foco no cliente, que você quer que o cliente tenha uma ótima experiência. E o que você pode colocar ali no estratégico, usando esse mesmo, no tático, usando esse mesmo exemplo. Você precisa trazer um pouco mais de tato para isso, algo um pouco mais palpável. Então, lá é um pouco genérico, no estratégico, que o cliente fique satisfeito, né? Agradar o cliente, foco no cliente. Aqui no estratégico, você já traz um pouco mais de definição. Então, você coloca, por exemplo, que uma das suas metas é aumentar a satisfação dos clientes em 20%. Em 20% dentro de um ano. Olha só como você foi mais específico. E já no operacional, o que seria esse planejamento? Você vai trazer os detalhes. Como que você vai alcançar esses 20% de satisfação a mais? Então, você vai colocar atitudes específicas e ações específicas no seu escritório para atingir isso. Exemplo, implantar uma rotina interna de pesquisa de satisfação, né? E avisar o cliente sempre que o processo dele for protocolado e pedir para ele essa avaliação. Mandar para o cliente de 15 em 15 dias um relatório de andamento processual, para ele não ficar perguntando como é que está o processo, teve novidade, e aí, doutora? Então, são atitudes específicas que você pode tomar para chegar nesse resultado desejado. E vamos lá, existem ferramentas de gestão que vocês podem utilizar para isso, tá? Para executar esse planejamento. Ali no setor estratégico, que é ali no topo da pirâmide, vocês podem utilizar ferramentas, por exemplo, missão, visão e valores. Análise SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas a análise SWOT você vai analisar o ambiente interno da empresa, o ambiente externo. Você vai identificar as oportunidades e as ameaças. Você vai identificar os pontos fortes e os pontos fracos do seu negócio. Então, são ferramentas que você vai mapear isso, né? E metas e objetivos gerais. Já ali no estratégico não, ali no tático, você vai utilizar outras ferramentas, como, por exemplo, as metas SMART. São aquelas metas mensuráveis, específicas, que você pode medir dentro de um prazo, né? São relevantes. Isso é muito importante. E ali, na base da pirâmide, na parte estratégica, né? Na base da pirâmide, na parte operacional. Vocês podem utilizar ferramentas como Plano de Ação 5W2H. O que é isso? 5W2H é uma formulazinha, tá? Para identificar ações que elas respondem a perguntinhas como o que, como, quando, onde, quem e quanto. Então, é uma sequenciazinha para você seguir, tornando ali aquela meta específica, tá? Para não ficar uma coisa assim muito aleatória, difícil de ser alcançada. Você vai tornar ela real, né? E com parâmetros ali para serem alcançados. Então, vamos lá. Você fez esse planejamento estratégico todinho, você já mapeou aí o seu negócio, os seus afazeres, as suas atividades, você tem que fazer o que? A setorização. Como eu falei para vocês no começo, a gente não aprende na faculdade sobre marketing, não aprendemos sobre financeiro, não aprendemos sobre comercial, vendas. Vendas, então, nem se fala. O advogado, na verdade, ele é proibido de vender. Ele não pode ter uma estratégia que seja muito agressiva, né, do ponto de vista comercial. Então, nós temos essa ideia, porque a gente vem com isso da faculdade, mas, na verdade, nós estamos vendendo os nossos serviços. Então, a gente precisa, dentro do que é permitido fazer de acordo com o Código de Ética da OAB, trabalhar essas habilidades de venda. E há quem diga, né, que só existe uma profissão no mundo, que é a de vendedor.
Alguma coisa você vende na vida e eu concordo, com certeza. Você precisa ter essa habilidade, nem que seja para vender você mesmo, como profissional, até mesmo nos relacionamentos pessoais, né? Então é muito importante ter essas habilidades aí que você vai complementar com a habilidade principal do seu escritório, que é aquela de entregar o serviço jurídico. Então, você vai setorizar. O que é que você vai colocar aí de setores dentro do seu escritório? Isso pode variar um pouquinho de escritório para escritório. Por exemplo, se você trabalha sozinho, não tem motivo para você ter um setor de recursos humanos dentro do seu escritório. Então, isso tudo você vai colocar de acordo com a sua realidade. Mas alguns setores fundamentais, né, que normalmente a gente utiliza para escritórios de advocacia. O setor comercial, o setor operacional, o setor de marketing, o financeiro e o de gestão de pessoas. Esses são os principais. No comercial, o que a gente vai lidar ali dentro do setor comercial? A gente vai falar sobre vendas. A gente vai falar sobre prospecção de clientes, fechamento de contrato, atendimento ao cliente, uma comunicação eficaz, colocar pesquisa de satisfação, né, desenvolver aí o nosso perfil no Google Meu Negócio, trabalhar a questão do encantamento ao cliente. Então, tudo isso dentro do pilar comercial. Já no pilar operacional, que é esse pilar que a gente já sabe, né, o que tem que fazer, que é aquele para o qual nós fomos preparados para atuar, a gente vai fazer a parte jurídica em si, né, a entrega, a prestação do nosso serviço. Nós vamos fazer peticionamento, nós vamos estudar os casos, vamos fazer audiência, sustentação oral, corrigir peças, protocolar em sistemas, né, atender o nosso cliente, emitir relatórios, fazer análise de viabilidade. Né? Então, são muitos afazeres. No pilar de marketing, o que se trabalha nesse pilar? Esse pilar é responsável por fazer o quê? Você vai estudar conteúdos estratégicos, né? Conteúdo de prospecção de cliente, conteúdo onde você vai trazer informações, conteúdo informativo para o seu cliente. Você vai estudar as melhores redes sociais, se você vai ter um blog, se você vai ter um site, se você vai utilizar tráfego pago ou não, somente orgânico, se você vai fazer parcerias, né, palestras, se você vai dar aulas, você pode utilizar também e-mail marketing, dentro aí do que nós podemos fazer, de acordo com o código de ética, enfim, você vai traçar estratégias para isso. Então, olha só quantas coisas a gente precisa identificar, né, e gerir no nosso escritório. No pilar financeiro, então, gente, esse pilar financeiro, eu tenho certeza que também é um calcanhar de Aquiles dos advogados. Eu tenho certeza. O que a gente precisa fazer nesse pilar financeiro, nesse setor financeiro? Nós precisamos estabelecer a nossa reserva de emergência. Quanto você tem de reserva de emergência? Qual é o ideal para essa reserva de emergência? Normalmente, escritórios, autônomos, empresas, colocam aí de 6 a 12 meses de reserva de emergência. Como assim 6 a 12 meses? Imagine que você tem um custo X para manter o seu escritório por um mês. Você precisa guardar o suficiente para sobreviver por 6 meses ou 12 meses, sem que absolutamente mais nenhum valor entre no seu escritório. Então, essa é a reserva que você vai fazer. Então, nós precisamos ter essa reserva de emergência, ainda mais que a gente recebe uma variação na nossa renda, nas nossas receitas. Então, tem mês que a gente acha que tá rico, né? Meu Deus, entrou muito dinheiro. Depois passa meses, só entrando um pouquinho, não entrando até nada. Essa é a vida de um advogado. A gente precisa ter a sabedoria e entender da gestão financeira para não ficar em maus lençóis, tá? Você precisa também, ainda dentro do pilar financeiro, calcular o valor da sua hora. Você sabe quanto é que custa a sua hora? Você sabe quanto custa manter um processo dentro do seu escritório por um mês? Quanto custa ter um processo? Que às vezes você está pegando o cliente aí, fechando o contrato, você está pagando para trabalhar. Porque o valor de você manter aquele contrato, de você manter aquela prestação de serviço, você vai gastar mais do que aquilo vai te dar de retorno financeiro. Essa é uma análise que eu faço também aqui no escritório. Né? O valor mínimo aí de processo.
Você tem uma esteira, uma escada de produtos? Você já tem aí uma esteira? Já definiu quais são os produtos que você vai oferecer? E para um mesmo cliente, você vai oferecer mais de um serviço? Quais são os serviços que você pode oferecer para o mesmo cliente? Precisa pensar nisso tudo. Você não pode, de maneira alguma, misturar o profissional com o pessoal. Tudo precisa ser separado, tá? Você precisa calcular o ticket médio dos seus serviços. Ah, se você trabalha com BPC, se você trabalha com auxílio-doença, se você trabalha com aposentadoria, pensão por morte, qual é o ticket médio do seu serviço? Precisa calcular isso também. Você tem ideia das métricas do seu escritório? De quantos contratos ativos você tem? Quantos contratos você deseja ter por mês? Você precisa saber tudo isso? Precisa saber, gente. Qual é o faturamento mensal que você está tendo? Tem gente que não sabe nem isso. Qual é o faturamento anual? Qual é o faturamento desejado, esperado? Qual a receita? Porque são coisas diferentes, né? Faturamento e receita. Qual o número de clientes perdidos? Também é um número importante, porque você precisa entender por que você está perdendo. Então, o pilar financeiro tem toda essa análise. E, pessoal, colocando toda essa setorização, você precisa padronizar as suas rotinas. Como assim? Exemplo, você precisa identificar quais são os documentos de atendimento que você sempre utiliza. Coloca um modelo para cada um. Um modelo de contrato, um modelo de procuração, um determinado termo, uma determinada declaração. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu sei que todo e qualquer cliente que vier fechar contrato comigo, ele assina 8 documentos. Fechou o contrato, são 8 documentos que ele precisa assinar. Então, eu já tenho esses 8 documentos preparados, coloco os dados ali, personalizo o documento e ele assina esses 8 documentos. Então, são documentos que já estão separados para essa finalidade. E além de outros documentos que são utilizados no atendimento. Por exemplo, você pode padronizar um modelo de relatório de andamento processual, você pode padronizar um modelo de prestação de contas, de discriminativo de honorários, para que tudo esteja organizado no momento que você precisar disso. Outra questão que eu padronizo também aqui de documentos no escritório aí, quando eu falo de documentos rotineiros de um escritório de advocacia. Parcerias. Então, eu tenho aqui documentos que são os contratos de parceria, o manual do parceiro e também divido ali os contratos, né, em percentuais. Então, parceria para esse percentual, parceria para este percentual, e cada contrato trata ali dos deveres e responsabilidades de cada parceiro. Então, tudo isso já está organizado. Quando alguém me procura para fazer parceria, eu já tenho ali o contrato de cada tipo de parceria, o portfólio de parcerias, constando lá todos os serviços que eu presto, todos os serviços para os quais eu faço parceria. Tem o manual do parceiro também, né? Que tem ali todas as obrigações, que tem ali todos os deveres, que tem ali todas as orientações também para ele, quando estiver ali de frente com o cliente. Né? O que pegar de documentação do cliente, então tudo isso já está organizado também nas parcerias. Se você tem um setor comercial no seu escritório, isso aqui todo mundo precisa ter. Se você faz tráfego, principalmente, você precisa ter um controle muito maior, gente. Então, você precisa ter na ponta do seu lápis quanto você está investindo por mês em anúncios, quantos contratos você está fechando, quantas reuniões você está fazendo, para você saber quanto custa ter um cliente do tráfego no seu escritório. Qual é o custo de aquisição por esse cliente? Então, você precisa ter essa planilha de métricas e acompanhar isso muito bem de perto, para não ter o risco, gente, de estar pagando para trabalhar, tá? Então, você precisa ter tudo isso já estruturado. E também em relação à estruturação do seu escritório, você precisa ter um manual de rotinas, ou um manual de procedimentos, como você preferir. Você precisa ter o regulamento interno do seu escritório. E, principalmente, gente, na hora de delegação, você precisa ter os
POPs. O que são os POPs? São os procedimentos operacionais padrão. Os famosos POPs. Então, tem POP para elaboração de petição inicial, POP para atendimento comercial, POP para controle de prazos, POP para financeiro, POP para protocolo. Então, para cada atividade que você observa no seu escritório que precisa de uma rotina específica, você vai lá e faz um POP para isso, tá? Então, todos esses POPs também você precisa providenciar, principalmente se você já delega. Principalmente se você já delega. Porque ali vai ter um passo a passo de como fazer todas as atividades do seu escritório. Ou pelo menos as principais, as que mais demandam atenção ao serem elaboradas. Tá? Então, todo esse POP vocês precisam ter na ponta do lápis. E, pessoal, vocês não podem deixar de esquecer de separar também na agenda de vocês sempre um tempinho para fazer a gestão disso tudo. Para ver se tudo está fluindo dessa forma, né? Fazer checklists para ver se tudo está realmente sendo cumprido e não deixar as coisas desorganizarem, né? Identificar aí quais são os maiores gargalos da sua organização, da sua gestão e dar um foco nisso, até que as coisas se organizem. Depois que vocês tiverem tudo isso desenhado, tudo isso já estruturado, as coisas vão fluir muito mais tranquilamente. E a pedidos, olha só o que eu preparei, gente. Eu preparei todos esses documentos. São mais de 60 documentos, gente. 60 documentos, mais de 60 documentos. Todos os POPs, regimento interno, manual de parceiro, tudo isso. Eu fiz um pacote para quem me pediu, né? Quem quiser adquirir esse pacote, eu fiz um pacote com todos esses documentos que eu utilizo no meu escritório. As planilhas de organização financeira, planilha de controle de pagamento de cliente, pagamento parcelado, né? Controle de receitas para você ter aí seu controle financeiro empresarial do seu escritório. Então, toda essa documentação está dividida, já prontinha para você adaptar. Criei aí. E quem for do interesse, gente, eu acho que eu vou colocar lá no meu Instagram, não sei como coloca aqui no YouTube, mas quem tiver interesse, eu vou colocar lá nos stories, né? Coloquei um preço bem mais abaixo, gente, porque lá tem absolutamente tudo que você precisa para organizar seu escritório. Até scripts de atendimento, ficha de atendimento de cliente, modelo de contrato, tudo que vocês possam imaginar. Até na questão de gestão de pessoas, né? Modelos de contrato de associado, de estagiário, de parceria, portfólio de serviços. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. São muitos documentos mesmo. E vamos encerrando logo a nossa live, tá? Que a gente já tá indo aí para 30 minutinhos. Esse é o tempo que eu programei aqui para a gente fazer essas lives, para não ficar muito extenso, para também vocês conseguirem aproveitar ao máximo, tá? E vamos dando continuidade aí ao nosso conteúdo lá pelo Instagram. Um beijo para vocês e tchau, tchau!